como no céu. Toma o teu lugar. Na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha O teu reino, venha o teu reino. cultura que vem do céu. Vem teu reino, venha o teu governo. A cultura que vem do céu. Assim na terra como no céu. Toma o teu lugar. Terra como no céu. Assim na terra como no céu. Toma o teu lugar na terra como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, Venha o teu governo, a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. te convidamos, deixamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, vem, Toma o teu lugar. Oh. toma o teu lugar. Oh. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, Josan. Deus abençoe, tá? Coloca a mão no seu coração. Pai, eu venho essa noite orar, Senhor, por todos que estão nos assistindo nesse momento. Eu venho pedir ao Senhor, ó Pai, que tome a frente dessa palavra, que o Senhor possa conduzir, Senhor, as nossas mentes, os nossos corações ao lugar certo. Que não seja eu, ó Deus, que não seja o meu intelecto, a minha vontade, mas que venha do Senhor, do seu Santo Espírito. Que o Senhor alcance os corações e as vidas e que neste momento, ó Pai, o Senhor possa entrar no coração e no lar de cada pessoa, trazendo saúde, trazendo a proteção do Senhor, ó Deus, e que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai, a cada dia, como estar mais próximo do Senhor, sem preocupações naturais, e que o Senhor possa nos conduzir a estar mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode encerrar. Vamos, certo? As pais da tua. Ele vai sair. Saiu. Ele já Pronto? Então, amém, irmãos. Tchau. A gente vai, então, agora começar, né, a falar sobre aquilo que Deus tem falado comigo durante essa semana, durante esse período que a gente está de quarentena, né, irmãos? O que eu estava conversando com o pastor Paulo, que a live é interessante que ela não seja tão formal, né? Que a gente
converse mais do que realmente pregue, porque fica uma coisa muito, assim, sei lá, chato, né, de ouvir. A gente não prende a atenção, a gente não consegue ouvir direitinho quando é uma coisa muito formal. Então eu vou mudar um pouquinho isso, porque quando eu assisto, eu gosto que converse comigo na live, né? Então eu vou conversar com os irmãos. O que acontece? O pastor Paulo, ele falou assim, olha, eu queria que você desse a palavra. E durante essa semana eu fiquei pensando, o que eu vou dizer, né? Eu não tenho costume de fazer live. Eu adoro assistir, mas não gosto de fazer. Tanto é que eu não me pronunciei, não fiz nada durante esse período, porque eu, sei lá, não consigo. E aí eu tava falando com Deus e Deus falou muito comigo essa semana. Então eu vou falar para os irmãos aquilo que Deus tem me ensinado. Tenho visto muita televisão, assistido muito jornal, visto muita coisa pelo WhatsApp. Aprendi, né, a filtrar algumas coisas e não ficar com tanto medo igual eu estava no começo. Porque a falta de informação é uma coisa terrível, né, irmãos? E quando tem demais também, manipula muito o coração da gente, as emoções da gente. E aí é a hora da gente fazer o quê? Da gente parar e pensar, Deus, toma controle. Toma o controle. Por quê? Porque a gente fica ouvindo muitas vozes. E muitas vozes deixam a gente com o coração muito ruim, muito incerto. E aí o Senhor falou, fale para o meu povo buscar a minha presença. Ora, irmãos, para tudo. Sai dessa montanha russa aí que tá de informação, de jornal, de briga de política. É uma coisa terrível. A gente acaba discutindo com as pessoas que a gente ama, né? Então, para com isso. Vamos voltar o nosso coração para Deus. E essa semana no WhatsApp eu tenho uns grupos com algumas amigas que eu gosto muito. E eu andei conversando com algumas delas. E teve um grupo em específico, 2 grupos, mas especificamente um, que eu tive um desentendimento político com uma delas, em relação a esses problemas, né? De fica em casa, sai de casa, fica em casa, sai de casa, volta ao comércio, fica de quarentena. E a gente teve um desentendimento político, né? Pensamento político. E aí aquilo me inquietou, irmãos, porque o nosso propósito não é desentender com ninguém por conta de política. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração. E qual foi a palavra que veio no meu coração? João, né, 18, versículo 36. Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia. Em João, Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Está escrito assim. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E essa referência, ela ficou muito no meu coração. E aí eu fui fazer o quê? Fui ler o capítulo, né? Fui ler o capítulo, fui entender do que se tratava, o que estava acontecendo. E esse negócio, o meu reino não é daqui, quando Jesus está junto de Pilatos, né? E Pilatos está perguntando para ele, o que você fez? O que você fez? Você vai ser crucificado, você vai morrer. O que você fez? E Jesus, ele está falando que o reino dele não é daqui. Ele não tinha intenção de reinar Roma, de pegar o império de César ou de ficar no lugar de qualquer pessoa que estivesse nessa terra, porque o reino dele não era daqui. E eu falando para o Espírito Santo, o que você quer me ensinar? Né? E o Espírito Santo estava me mostrando que Pilatos e Caifás, que era o sumo sacerdote daquela época, eles eram autoridades políticas. Mesmo que o Caifás fazia parte do Sinédrio ali, estava ali junto dos fariseus, ele era o sumo sacerdote, ele era a maior autoridade religiosa, e Pilatos, ele era o governador de Judá. Então eram os 2 maiores ali que respondiam. E Jesus estava sobre a jurisdição dos 2. Então eu falei, Jesus, e Deus, o que isso tem a ver? Né? O Senhor estava falando comigo que a gente está debaixo de autoridades. E às vezes de autoridades que divergem
de pensamentos. Né? A gente tem a igreja, a gente tem o presidente, a gente tem a opinião política, a opinião de economista, a opinião dos infectologistas e muitas autoridades. Mas Jesus estava falando, o meu reino não é daqui. Então ele estava mostrando, gente, que a nossa preocupação não é com isso, não é com os governantes, não é com uma situação política, ou até mesmo com a doença, né, que gerou tudo isso. A nossa preocupação é com o reino de Deus. Né? Ele começa lá em João Batista, quando João Batista ele começa a anunciar a vida de Jesus, ele começa falando sobre o reino que está próximo, que nós deveríamos nos arrepender porque viria um reino, viria um rei, viria um novo lugar para nós estarmos e que nós deveríamos nos arrepender de estarmos aqui. Então não é uma questão, irmãos, natural, é uma questão espiritual mesmo, de nós entendermos qual é o propósito de Deus nisso tudo. Então a gente não pode ficar pego numa questão, numa briga política e a gente ficar dividido dentro de casa, dividido com os amigos, dividido com as pessoas que nós amamos. Quem está certo, na verdade? A gente tem que ficar em casa ou tem que sair? A gente tem que trabalhar ou tem que ficar de quarentena? Quem está certo? Nós não temos como saber. Nós só temos que acreditar naquilo que Deus fala para nós. E a gente, com experiência na palavra, a gente entende que a obediência é o melhor caminho. Que é melhor obedecer do que sacrificar. É o que a gente tem aprendido com Deus durante todo o processo. E aí, né, lendo a palavra, Deus continuou falando comigo, né, sobre tudo isso. O reino de Deus não é deste mundo. Não porque ele não se importa com as pessoas. Ou seja, aqui, quando a gente vê que Jesus ele fala, o meu reino não é este, não porque ele não importa. Tá todo mundo doente e agora Deus não se importa porque o reino dele é no céu. Não é isso, irmãos. Deus se importa. A questão é o bem maior, aquilo que Deus tem para nós todos. Mas porque as leis que governam o seu coração, sua forma de pensar e ver as coisas são de maneira diferente. Não tem nada a ver com o governo na terra, e sim com aquilo que está no seu coração. Jesus, ele estava importando com a nova forma de pensar. A gente não está preso às coisas deste mundo. Às vezes você pensa que uma situação como essa é uma situação ruim, mas Deus, ele tem tudo sob controle. Ele movimenta todas as coisas para que no final converge para o propósito maior que é Ele. Aí às vezes a gente fica pensando, então é o propósito de Deus que todos morram. Não é propósito de Deus, irmãos. A Bíblia ela nos ensina desde o começo, lá em Adão. A Bíblia fala assim, que por conta do pecado, a terra ela seria maldita. Né? Depois vem com Caim que fala que ele derramou sangue inocente na terra e por causa disso ele seria amaldiçoado. E lá em Malaquias, na última referência, fala que se o coração dos pais não se convertesse aos filhos e dos filhos aos pais, ele feriria a terra com maldição. Então é todo um processo. Igual existe a lei da gravidade, que se você pular de um prédio você vai cair, existe uma lei espiritual que rege todas as coisas. Se existe mortalidade, assassinato, injustiça, as coisas vão acontecer, porque são consequências. E Deus, ele intervém para quê? Para nos salvar, para nos redimir, para acabar a maldade do homem. E Jesus, no momento em que ele estava lá no Sinédrio, era uma intervenção de Deus para a salvação da humanidade, para a salvação de tudo que existia naquele momento. Era o Messias, o Salvador. Agora vamos pensar. Você acha que se você tivesse crescido com Jesus, conhecido a família dele e visto a forma como ele foi julgado, como ele foi morto, você ia concordar? Você ia falar, não, Deus pediu Jesus para ser Messias, para morrer crucificado, morto e humilhado. Você ia concordar? Ou você ia ficar assim, não, isso é uma injustiça. Um cara santo, um cara bom, um cara que cura, um cara que liberta,
foi morto injustamente pelo Império Romano, nem os sacerdotes puderam proteger ele. Eu provavelmente ia estar no meio. Me conhecendo do jeito que eu sou, eu ia estar lá brigando, criticando e falando, olha, devia ter protegido o cara, devia ter ido lá ajudar ele, devia ter alguém feito alguma coisa. Se eu mesmo não tivesse feito igual Pedro, né, irmãos? Cortado a orelha de um ou de outro, porque é bem a minha cara. Então, assim, eu fico pensando nisso às vezes. Você agora, nesse momento, qual seria a sua postura? O propósito de Deus é muito maior. Deus estava ali crucificando Jesus naquele momento, junto com Pilatos. E Pilatos tinha por obrigação fazer o que ele estava fazendo. Jesus sabia que se conversasse um pouquinho assim com Pilatos, ele ia ceder. Porque ele estava totalmente inclinado a ser cristão. Era fácil, era só Jesus fazer assim. E Pilatos converteria. Só que Jesus teve que ficar calado, porque senão o propósito não se cumpria. Interessante que Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Está lá em João 19, irmãos. João 19, versículo 11. E ele fala assim, versículo 10. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Porque ele faz uma pergunta e Jesus não responde. Aí ele diz, você não fala comigo? Não sabes tu que tem o poder para te crucificar e tem o poder para te salvar? Para te soltar? E aí Jesus responde, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Parte A. Então, ele está falando o seguinte, que mesmo o poder da crucificação e da vida da morte que estava sobre a vida de Pilatos, para poder fazer isso com Jesus, foi Deus que tinha feito. Só que Jesus tinha entendimento que era necessário que isso acontecesse. E aí a gente pensa também em Judas, no papel de Judas. Né? Judas ali naquele momento, o que ele fez, irmãos? Ele era um ativista político. Ele estava totalmente envolvido na política e queria libertar os judeus do Império Romano. E o Império Romano, ele tinha ali o seu sistema de controle e ele queria ser livre. Ele sabia das promessas, ele sabia da capacidade do povo judeu. E ele viu em Jesus um líder com muito poder. Ele falou, agora que eu derrubo o Império Romano e a gente tem tudo na mão. E ele se aproximou, se tornou discípulo. Falava com Jesus o tempo todo a respeito disso e Jesus insistia com ele que ele não era daqui, que o reino dele não era daqui, que as coisas dele não eram na terra. Ele tentou explicar várias vezes. Agora pensa, irmãos, como que Jesus ia sentar com Judas, falar, Judas, vem aqui, deixa eu te explicar. Eu e você não derrubam o Império Romano. Quem vai derrubar o Império Romano é o cristianismo. Como que Jesus explicaria isso a Judas? O cristianismo na frente, depois da morte e ressurreição de Jesus, depois da conversão, depois da pregação dos apóstolos. Irmãos, logo depois disso tudo, de todos esses acontecimentos, o Império Romano caiu, ruiu pelas pernas por conta do cristianismo, por causa da morte de Jesus. Sim, mas como que Jesus ia explicar isso para Judas? Como que Jesus ia falar, olha, é assim, 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 o cristianismo vai romper milênio. E sempre vai estar no meio da política, separando as opiniões. Vai ser a maior força que eu vou ter. Como que ele ia explicar isso para Judas? Impossível, irmãos. E Judas foi lá no Getsêmani, levou o povo, traiu Jesus. Porque queria obrigar Jesus a tomar uma atitude política. Ele não entendia o propósito do reino. Ele não entendia. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Provavelmente eu e você, no lugar de Judas, teria o mesmo pensamento. Sabe? A gente não ia entender que o reino e que a luta não era para aquele momento. Que Deus, ele não vê o tempo. Ele vê por cima disso. Ele está acima disso. E nós estamos aqui hoje preocupados com algo. Se nós vamos trabalhar, se nós vamos ficar em casa. Mas Deus, ele tem um plano maior para todos nós. Ele tem algo para todos nós. E nós não precisamos ficar preocupados em todo o processo, mas em apenas obedecer passo a passo aquilo que Deus pede para nós.
Deus tem pedido algo para você? Ele tem falado, vai para o seu quarto? Ele tem falado para você, ler a Bíblia? Fale do amor de alguém, de Jesus para alguém? Ele pede para você? Ele já te confrontou a ligar para alguém? A reconciliar com alguém? A não importar com poucas coisas pequenas? Deus já falou isso para você? Às vezes aquilo que antes você brigava muito, você percebeu que agora não tem valor nenhum. Volta atrás. Reconcilia. Pede perdão. Deus, ele tem chamado a igreja para fazer aquilo que realmente tem que ser feito. O amor de Deus está acima disso tudo. Jesus tentou explicar isso várias vezes para Judas. Ele não entendeu. Ele ficou preso a uma situação sociopolítica. Nós não somos deste reino. Nós não pertencemos a este modelo de pensamento capitalista. Apesar deles governar as nossas vidas terrenas e nós temos que obedecer a governantes terrenos, nós não precisamos ficar aflitos com o que nós temos que comer ou beber a longo prazo. A Bíblia fala que Deus cuida dos passarinhos, que Deus traz o sustento e que aonde estiver o seu coração, ali estará também o seu tesouro. E onde está o teu tesouro? O que é mais importante para você? Eu não estou dizendo que o Bolsonaro está errado e nem estou dizendo que a Globo está certa. Vamos pôr aqui. Não estou falando isso. Eu estou dizendo que está no momento que a igreja precisa orar para que Deus direcione os governantes, para que Deus mostre para nós qual é o nosso papel. Se você fosse contemporâneo de Jesus e visse Jesus ser uma pessoa honesta e fosse um judeu, você ia aceitar a crucificação dele desonestamente? A humilhação dele? Seja sincero. Pense agora. Você aceita um justo mendigar o pão aos seus olhos naturais? Porque para Deus essas palavras têm significados diferentes. Não é dinheiro, conta bancária. Não é isso. Deus não pensa assim. Eu estava pensando aqui, irmãos. Se a gente pensar nas estruturas normal do sistema político, do paradigma em geral que a gente tem, você ia ser simpatizante de Caifás? Ele era o sumo sacerdote. Você ia achar certo aquilo que Caifás fez? Jogando Jesus nas mãos de Pilatos? Eu não concordaria com aquilo que ele fez. Você ia achar que Judas, ele teve uma atitude correta? Você ia achar isso? Ia achar? Eu não concordo com o que o Judas fez. Eu acho que ele foi um traidor. Pilatos, ele foi um líder de personalidade? Ele foi um líder de personalidade? Ele sabia o que tinha que ser feito? Ele fez? Não. Ele estava preocupado com política. Era um político com aliança. Você concorda com a liderança dele? Eu não. Mas qual era o plano de Deus? O que Deus tinha para Caifás? O que Deus tinha para Judas? O que Deus tinha para Pilatos? Jesus, com o poder que ele tinha, ele podia mudar a situação a seu favor a qualquer momento. Mas ele fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele ficou calado para não interferir no propósito de Deus. Porque o propósito era maior. O cristianismo era uma força maior. Só que Jesus, ele já tinha todo o projeto dentro do coração dele. Como que você vai viver num momento como esse? Com fé, irmãos. Fé é o firme fundamento das coisas que esperam
e a convicção de fatos que você não vê. É o firme fundamento das coisas que espera e convicção de fatos que não vê. Nós precisamos acreditar no amor de Deus para a nossa vida. O desespero, a aflição, o medo é porque nós não estamos acreditando no propósito de Deus. Acredita. Deus está acima de tudo e Ele vai cuidar de você e da sua família. Não entre em vãs discussões. Nós não pertencemos a este reino. Estamos acima e tem um propósito maior para tudo isso. Eu tenho certeza que o Senhor cuida de você. Agora, este momento não é para isso. É para que você se fortifique. Leia a palavra de Deus. Tenha um relacionamento com Deus. Eu vi um vídeo da Valnice Milhomem, eu achei tremendo. Ela falando da igreja nos lares. Há quanto tempo? Irmãos, eu me converti em 1997. Eu vi a Valnice Milhomem subir no púlpito e falar isso. Ela gritava, gente, as igrejas têm que ser no lar. Cada casa, uma igreja. Cada crente, um líder. Uma luz. Um guia. Ela falava isso desde aquela época. E aí eu fico pensando, será possível que o coronavírus vai fazer de você um crente? Porque você não vai poder sair de casa? Aí eu fico lembrando do pastor Paulo. Quem é o seu Deus? É o pecado? É a doença? É o medo? Quem é o seu Deus? Aí você não ama ao Senhor, mas você tem medo? Medo de morrer? Medo de ir pro inferno? Medo de perder sua casa, seu carro, seus filhos? Aí você corre atrás do prejuízo. É o que dá. Então, o que nós temos que fazer agora? Se arrependa. Se arrependa. Eu amo a passagem que o pastor Paulo ama. Que ele lê. Como é que é? Atos 3:19. É a cara dele, né, irmãos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, irmãos. O que é pecado? Negligência, procrastinação, adiar aquilo que Deus tem para a sua vida é pecado. Deus te chamou para fazer a obra, faça. Deus te chamou para ser igreja, seja. Os irmãos, os cristãos têm procrastinado o propósito e o chamado de Deus. Você tem adiado a promessa do Senhor na terra. A Bíblia fala que a natureza geme pela redenção do homem. Nós que somos agentes da palavra do Senhor, temos deitado com a carga, com o nosso trabalho, com o Netflix, nosso sofá gostoso. Irmãos, fala por mim. Eu comprei um sofá maravilhoso, eu amo meu sofá. Eu deito naquele sofá, para mim é ótimo. Mas, irmãos, tem que ter domínio disso. É bênção, mas tem que ter controle. O Senhor te deu coisas para que o seu fardo seja leve, mas não faça disso o seu Deus, a sua desculpa, para que você não cumpra o propósito de Deus na sua vida. Entende? A igreja deve ser igreja. Amém, irmãos? Deus tem me inquietado com isso. E espero que nessa noite o Senhor tenha falado no seu coração e tenha mostrado para você o que Ele quer de você. Eu orei muito ao Senhor e falei, Deus, me usa para que queime o coração dos teus filhos, para que a chama do Espírito Santo adentre o coração de cada um. Amém? Eu espero que o Senhor tenha falado com você, que o Espírito Santo tenha queimado o seu coração e que a partir de hoje haja um divisor de águas na sua vida, no seu entendimento, que você não fique apegado, agarrado à política, ao problema de saúde que está tendo no nosso mundo. Não vou falar país não, porque é o mundo inteiro, sacudido, balançado, recalcado,
tirou o chão da humanidade. Agora pensa, se você pensa que vigiando a sua casa vai resolver, isso não Fica mais. Tem alguém dar pedindo certo. pra ficar mais. Amém? Não tem como ficar mais, irmãos. A palavra do Senhor é essa. A pastora Marli tá filmando pra mim e disse que vocês estão pedindo, né? Mas Deus, ele falou isso no meu coração. E assim, eu não quero prolongar, eu não quero ficar aumentando aquilo que Deus disse. A palavra é essa. O nosso reino não é daqui. Nós não estamos aqui para ficar brigando, para ficar contendendo, para ficar discutindo a forma de governo, a forma... Olha, irmãos, só tenho algo para dizer. A palavra fala que as autoridades foram instituídas por Deus. Se Lula estivesse lá, os irmãos sabem meu posicionamento político. Se Lula estivesse lá, eu estaria debaixo da autoridade dele e obedeceria. Sabe por quê? Por temor. Porque a Bíblia fala que quando você não obedece, o castigo de Deus vem sobre a nossa vida. Então, se arrepender e humilhar, é você fazer aquilo que Deus quer. Independente da sua vontade, do seu ponto de vista. Lembra de Judas? Independente, irmãos, você não sabe. Se Deus colocou aquela autoridade lá, Pilatos, irmãos, Caifás. Se Deus deu o poder e a autoridade para aquela pessoa, ele tem um propósito. Jesus falou para Pilatos: você tem o poder da vida e da morte sobre mim, porque assim Deus quis que você tivesse. Não se engane, o poder não vem de você. Não se engane. A sua opinião sobre o que Deus faz não vai mudar o propósito dele. Você vai ficar em pecado. Entre debaixo daquilo que Deus quer de você. Ore e estabeleça na sua vida hábitos que vão agradar e colaborar para que o propósito de Deus aconteça. Amém? Olha, irmãos, estou morrendo de saudade. Queria estar junto dos irmãos, ter um louvorzinho agora pra gente fazer um apelo, amém? Mas infelizmente a gente não tem. Queria lembrar os irmãos que nas redes, no WhatsApp do grupo, os irmãos que quiserem ofertar para a manutenção da igreja, porque a igreja está lá, irmãos, a gente ainda tem alguns gastos, a gente ainda tem alguns custos, né? E se os irmãos quiserem ofertar, fale comigo no particular, com o pastor Paulo, com a pastora Marli. Nós estamos abertos para receber as ofertas, tá bom? Tem a Mônica também, que os irmãos podem contactar. Se os irmãos quiserem devolver os seus dízimos, as suas ofertas, ou quiserem fazer também mais ofertas, né, para a continuação de qualquer projeto, os irmãos estejam abertos, tá bom? Eu agradeço as orações dos irmãos, porque eu sei que os irmãos têm orado por nós. Peço que continue, e nós temos orado também pelos irmãos. Tá tendo um relógio de oração às 4 horas da manhã pela Paraíba, tá? Tá tendo relógio de oração de hora em hora na nossa igreja. As pessoas que estão nos assistindo, que não fazem parte da nossa igreja, que me conhecem o pastor Paulo, a pastora Marli, que tem pedidos de oração, pode falar pra gente, que a gente vai colocar no nosso relógio de oração, tá certo? Porque eu sei que, apesar da gente entender que a gente tem um propósito, que não é para ficar com medo, nem aflito, nós somos pessoas, né, irmãos? A gente precisa um dos outros para compartilhar e para se fortalecer. Amém? Quero dizer que amo os irmãos. Tem gente no E YouTube, que- você é pastora Ana Paula? E que a gente está muito feliz pela... minha mãe está aqui mandando eu usar o lenço, peraí. Que a gente está muito feliz por vocês estarem ouvindo a gente, tá bom? O pastor Paulo está aqui do meu lado, está falando que manda um beijo, um abraço para o mundo todo que está assistindo a gente. Ele tem igreja em Portugal, né? Nos Estados Unidos. E que ele manda um abraço para todos. E eu acho que a pastora Marli está falando que eu não me apresentei. Eu peço perdão, irmãos. Eu sou pastora Ana Paula, da Igreja Luz para os Povos. Eu sou esposa do pastor Evandro. O pastor Paulo, presidente do ministério, é o meu pai, tá? E a pastora Marli é minha mãe. E eu quero aqui mandar um beijo para todos. Eu não estou conseguindo ver as postagens dos irmãos que estão mandando os recadinhos agora, porque é a minha mãe que está filmando.
E aí eu peço a vocês, depois, qualquer coisa, fale comigo em particular, tá? Um abraço e que Deus abençoe. Eu vou orar pelos irmãos, tá? Fechem os olhos. Pai, eu venho aqui colocar, Senhor, a tua igreja na tua presença. Eu sei que o Senhor, ó Deus, tem um propósito maior para todos nós. Nós estamos aqui, ó Deus, com os nossos corações nas tuas mãos. O Senhor sabe a fragilidade do homem, das nossas mentes, do nosso entendimento, o tanto que nós podemos suportar, ó Deus, de pressão, de perseguição. O Senhor conhece. Então, que o Senhor possa nos sustentar, que o Senhor possa trazer o alívio, Senhor, para as nossas vidas, que nós venhamos aqui, ó Deus, ter uma compreensão maior de todo o propósito, Senhor. E que o Senhor traga cura para este país, para o mundo. Nós nos arrependemos aqui, ó Deus, como igreja. Que o Senhor nos ensine uma postura de arrependimento, uma postura de altar, de santificação, para que o Senhor possa receber de nós, ó Pai, o aroma suave, Senhor, do arrependimento. E que o Senhor possa abrandar as suas mãos sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus eu coloco, Senhor, todas as famílias nas tuas mãos e a proteção do Senhor sobre todos os teus filhos. Amém, Deus. Muito obrigada.